Isaías entra profetizando, mas o povo estava endurecido. No meio desta luta, Jotão morre e vem um crânio na dinastia. A Bíblia diz que o Acais, filho, assume o poder com uma proposta irrecusável. Ele diz: eu vou resolver problema diplomático, bélico, econômico e espiritual. E ele era bom. O projeto dele era tão interessante que Deus se agradou. E ele agora, pela crise que o erro de Uzia e a fraqueza de Jotão deixou, ficou pior do que o começo. À noite ele não dormia, preocupado. Aí Deus vai a Isaías, que já tinha uma voz, e diz: Acais não está dormindo à noite, vai a ele. Isaías vai e encontra o rei Acais e diz: assim diz o Senhor, não temas as ameaças, eu serei contigo, eu vou te dar vitória, por amor ao meu servo Davi. Mas ele não acredita. Isaías diz: já que tu não estás acreditando, pede-me um sinal, que eu serei contigo. Se tu pedires um sinal, nas alturas eu te darei, nas profundezas da terra eu te darei, que serei contigo. Ele olha e diz: não vou tentar a Deus, e despreza o profeta. Então ele vai e entra como rei. Primeira coisa, vou resolver o problema diplomático e econômico de uma vez só. A Bíblia mostra, a história nos diz que a primeira coisa que ele faz é procurar uma aliança com a mais potente nação da época, bélica e economicamente, os assírios, que era até aqui governado por Tiglat-Pileser. Este homem era tão duro, e a sua nação, que a história diz que quando ele invadia uma nação, eles, primeira coisa, quem se entregavam com medo, eles colocavam um anzol, um arame no nariz dessas pessoas, como símbolo de escravos dos assírios. Segunda coisa, quebrava os deuses das nações e jogava no fogo. Quem não se entregava, ele matava tirando a pele e arrancando cabelo por cabelo. Mas era a potência máxima. Aí o rei Acais o procura para fazer uma aliança para que ele defenda Judá dos seus inimigos. Em vez de confiar em Deus, vai confiar no braço do homem. O Tiglat-Pileser aceita mediante a pagamento anual de impostos por ouro e por prata. Então ele aceita a proposta e torna Jerusalém escravo dos assírios. Judá agora é escravo dos assírios. Agora ele resolveu o problema diplomático, consequentemente o econômico. Porque agora Judá tem aliança diplomática e comercial com a maior nação da época, os assírios. O câmbio é favorável, o comércio é aberto, exportação e importação, e as fronteiras econômicas se abrem. Então ele pega a fama e agora ele vai resolver o problema espiritual. Em vez de buscar Isaías, ele convoca os queimadores de incenso, provocadores de avivamento, e diz: vamos a Damasco, vamos à Assíria. Eu quero que vocês aprendam a queimar incenso aos deuses da Assíria. Ele leva os queimadores de incenso, e eles vão aprender a queimar incenso não mais a Deus Pai, o Deus de Davi, mas os deuses da Síria. E quando eles voltam para Judá, não vai ter mais culto a Deus. Ele fecha a porta da igreja, do templo. Ele levanta a estátua dos deuses da Síria no pátio, onde o sacrifício a Deus era feito. Ele levanta altares em todos os altos montes de Judá aos deuses da Síria, e proíbe os queimadores de incenso a queimar incenso. O mau exemplo, diz a Bíblia, ele pega os seus próprios filhos e sacrifica no fogo. Agora não tem mais louvor a Deus, não tem mais culto. E o rei queimando os seus filhos no fogo, sacrificando aos deuses da Síria. A Bíblia diz que entre os filhos tem um chamado Ezequias.
que tinha tudo para dar errado, cresceu vendo o pai fazer tudo isso. Cresceu sem ouvir louvores. Cresceu em meio à desobediência do pai Acais. Acais morre. E a Bíblia diz que o legado que ele deixa é horrível. O povo corrompido, sem culto, sem adoração. E a vergonha. Ele morre. Quando ele morre, aquele que tinha tudo para dar errado, Ezequias assume o poder. E quando ele assume o poder, capítulo 29 do livro em apreço, a Bíblia diz que aquilo que tinha tudo para dar errado, deu certo. A Bíblia diz que o seu primeiro ato político, no primeiro ano e no primeiro mês, foi fazer uma reunião. Ele não se preocupou com o estado político nem diplomático, mas ele pensou: para vencer e a vergonha ir embora, só tem um jeito: trazer a glória de Deus de volta. Ele faz uma reunião com os queimadores de incenso. E na reunião, capítulo 29, ele diz, em síntese: filhos, em praça pública, os nossos pais pecaram, fecharam a porta da casa do Senhor, nosso Deus, transgrediram as suas leis. Mas no meu coração, eu quero fazer uma aliança com o Deus dos nossos pais. E eu quero saber se ainda tem alguém que queima incenso. Como vocês, um grupo levantou a mão. É aqui que eu acho lindo. No meio da crise, Deus ainda tinha preservado queimadores de incenso. Isso nos dá o direito de muitas vezes, no meio da crise, como a gente ouve, esses pentecostais são doidos, são malucos, são macumbeiros, não tem mais graça. Dizem que nós não somos mais como antes, mas Deus sempre tem os provocadores de avivamento. Deixa eu ver se tem aqui. Aí ele pega força. Ele diz: então vamos tomar providência. Primeira coisa, limpa a casa de Deus e tirar a imundícia que papai deixou. Isso era desafio, porque o povo estava mal acostumado. Os sacerdotes passam uma semana tirando a imundícia. Depois que tiraram, jogam no rio. Aí ele manda reformar a casa de Deus de forma excepcional. Enquanto uns reformavam, ele chama o desafio. Ele diz: quero saber se vocês têm coragem de subir os montes, e aonde tiver um altar aos deuses da Síria, vamos quebrar, vamos tocar fogo, e vamos levantar um altar ao Deus verdadeiro, Deus dos nossos pais. Subir os montes, quebrar os altares das deuses da Síria. O templo está reformado. Ele marca o dia do recomeço, o dia que a vergonha vai sair. Manda convite para quem queira vir, e chama os queimadores de incenso. Como foi dito aqui, ele diz: eu quero todos os sacerdotes bem trajados. Ou seja, uniformizado nas indumentárias do princípio. Obreiro como obreiro, sacerdote como sacerdote, vestimenta sacerdotal. Chamou os músicos e disse: não vamos cantar modismo, pode estar no sucesso, mas para a glória de Deus descer, vamos voltar ao princípio. Vamos cantar os hinos que Davi e Asaf compuseram, e não mais outro.